Eu acho que, mas voltando a falar, eu acho que é isso, que vai ter muita 12, 2 e 0. Peraí, só deixa eu ver uma conta aqui. Tem um cliente mandando mensagem. 14 mil, 2 mil, 16 mil, está com equity 2, 300. Um cara aqui com floating aqui. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, vamos aí, tô vendo o pessoal entrar. Muito boa noite. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre swing trade. Nós estamos tendo semanas bastante lotadas aqui de trabalho, com muita coisa. Acho que no Brasil também, a B3 já começou a andar, hein, Daniel e Bruno? Graças a Deus começou a andar. Eu vi hoje, que teve... Hoje para day trade foi horrível. Hoje para day trade foi... Nossa, mas foi um nhaca para day trade hoje. Mas Cara, inversão swing, papéis mais longos, sim, tá aí, tá bacana. Tá subindo bem. né? Eu vi Apesar que que... bateu num topo muito forte. Agora tem que esperar para ver né? o que vai ser feito. Eu estava dando uma olhada com os amigos que eu tenho que trabalham em corretoras e estavam falando muito do Bradesco, que bateu máximos de volume, 2 bi, Cara, parece 3 bi. Bradesco foi embora. Eu peguei. Quer ver? Bradesco deu uma disparada bacana. Bradesco, Itaú subiu bem. Itaúsa subiu bem. Eu peguei Santander também subiu legal. Santander também. Né? Os bancos deram uma Legal. subida bacana. Não, eu tenho alguns papéis aí também. Bradesco, eu tenho bastante banco e varejo. Sai balanço das Casas Bahia hoje, né? De via varejo. Então também tenho. Sim. E eu também tenho, e eu tô com bastante coisa em índice fora também. O ouro, quem estava posicionado no ouro, tomou um susto aí há 2 dias atrás. O ouro deu uma corrigida muito grande. Esses ativos, pessoal, até falando aí, boa noite. Esses ativos que têm alta volatilidade, e eu me lembro que a gente tinha, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava, mano, ativos com grande volatilidade. Um era café. Falando nisso, a gente acabou de lançar uma plataforma de futuros anteontem, conectada em 7 bolsas de valores, Eurex, Comex, Cebot, ICME, Chicago Mercantile Exchange, já está disponível. A gente está com alguns clientes institucionais primeiro, na plataforma de futuros, mas vai abrir para varejo. Isso é muito interessante, porque é um produto totalmente novo, diferente, tem ajuste diário, é complexo, não é fácil, mas tem uma demanda muito grande no Brasil também, por isso. Então, voltando a falar, quando vocês comprarem ativos de alta volatilidade, e o ouro é um deles, porque teve uma correção bizarra, ainda mais quando você está alavancado, sempre é bom vocês fazerem um hedge, pessoal. Sempre é bom vocês fazerem um hedge. Óbvio, não é fácil, tem que fazer estudo de correlação. Eu uso alguns programas para fazer, eu utilizo muito R, falei com o Leandro da Outspoken Market, não sei se vocês já ouviram falar dele, Daniel e Bruno, ele é um cara, ele é data scientist da... como é que chama? Serasa. E ele mora na Itália. E aí ele faz uns robôs de umas análises de correlação no R violentíssimo. E aí você consegue ver se está cointegrado, se não está, qual que você vai long, qual que você vai short. Tem muita coisa bacana aí para ver. Então, quando o pessoal compra esses ativos de muita volatilidade, como é o ouro, é sempre bom fazer um hedge. Sempre bom fazer um hedge nesse ativo, porque você pode ganhar risco e retorno, pode ganhar muito, pode perder muito. Então, fazer alguma coisa com franco suíço, normalmente quem faz ouro faz um hedge com franco suíço ou faz com ien, usa prata às vezes também, porque eles têm correlação. Mas é isso aí, pessoal, eu vou deixar aí com vocês, tem mais gente conectando, a gente sempre tem 10, 15 minutinhos aí de gente, muita gente conectando. Hoje nós vamos falar de swing trade, é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer também. Tem que ficar esperto quando você opera fora do Brasil para fazer swing trade, porque a gente sempre cobra swap nas operações, tá? E isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. O swap nas operações é o quanto você paga para o mercado, para a corretora,
para você manter a posição aberta de um dia para a noite. Esses swaps normalmente não são caros, mas em determinado momento, se uma posição for contra você, porque uma coisa, aí até ia falar para vocês, Daniel, uma coisa é fazer swing trade, outra coisa é você comprou, deu errado, fala, vou deixar isso aqui, a Deus dará. Um dia volta. E aí, isso aí é o problema. É a grande armadilha, né, Bruno? Exatamente. Porque fala assim, é o cara que comprou ouro lá e falou, um dia volta. E aí, esse um dia volta, pode ser que demore 2 anos para voltar. E você tem margem para aguentar a posição aberta? Se não voltar. E eu vejo muita gente fazendo isso. E na B3 também. Muita gente fazendo isso. Então, até quando eu mandei para vocês ontem, Daniel, o negócio do trading plan, acho que tem uma coisa muito bacana que eu vejo muita pouca gente fazer. Quando eu acordo, qual que é meu dia? Estava falando com o Carvão. Não sei se vocês conhecem o Carvão, um trader do Brasil. Um cara genial. Um cara muito bom. E aí eu estava falando com ele e falou assim, cara, o trading plan, até ele postou depois. Ele falou, cara, tá aqui meu jornal, tá aqui o iPad, tá aqui meu café. Cara, eu vou sentar e eu vou pensar o que eu vou fazer hoje. E acho que isso falta muito para o pessoal. E a gente vai ter que bater muito nessa tecla. Cara, o que eu estou querendo com esse trade? O que eu estou querendo hoje? O que eu estou querendo com a minha posição? E aí é onde você vai traçar seu stop loss, onde você vai decidir se você vai para day trade ou se você vai deixar aberto. Se está fechando o mercado ou aqui que não fecha, o que eu vou fazer se amanhã não reverter? Acho que tem muita coisa para o pessoal se programar. Mas, cara, se você apertar, uma coisa que eu sempre faço, se você apertar o botão sem fazer isso, é cara ou coroa. Só que é cara ou coroa com um monte, na verdade nem cara e coroa, é um dado, com 6 lados. Para acertar o que você quer, se você não sabe o que você quer, não tem como você saber como é que você faz para chegar lá. Então, acho que a gente até pensar aí, depois vocês até sugerem, pessoal, a gente fazer algum módulo grande assim de trading plan, como é que a gente faz os nossos, entendeu? Que às vezes o pessoal também acha que a gente é muito diferente deles e não. A gente perde todo dia, eu pelo menos perco todo dia, ganho todo dia. E se eu ganhar mais que perder no final do trimestre, tá bom. Então, é isso, pessoal. Assim, olhar para o mercado e falar, vou comprar. E isso aí é colocar o dedo para cima assim e falar, que lado que eu vou? Então, acho que a gente falar disso no swing também é legal, porque eu vejo que muita pessoa está falando, eu faço day trade e swing, ou seja, ele só faz swing quando o day trade não dá certo. Day trade eu não consigo fechar no dia e falar, eu vou para o swing. Aí tem outros swings melhores aí, pessoal, que essa live não fique gravada. Tá bom? Beleza, moçada. Tá feita a introdução aqui, tem 10 minutinhos. Um abraço para vocês. Eu estou por aqui. Eu estou fazendo uma pós em tecnologia, então eu vou ficar olhando para o computador e olhando para vocês, porque eu estou em aula no outro lugar. Mas estamos juntos. Qualquer dúvida aí, vocês vão chamando. Estou por aqui. Forte abraço, boa sorte, Daniel e Bruno aí. Obrigado de novo pela aula de vocês. Show de bola. Valeu, Bruno. Obrigado. Bruno, quer deixar algum recado, alguma coisa antes da gente começar? Ou... Não. Lembrando que eu vou ficar cuidando aqui do chat, né? O Daniel vai tocar a aula aí. Quem quiser deixar pergunta, pode deixar. No decorrer, eu vou respondendo o que puder. E se for mais específica para o Daniel com relação à aula, ele vai responder no final, tá? E é isso. Beleza, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre swing trade, tá? Não é um tema que é muito esticado, né? A gente não vai ficar muito agarrado aqui hoje para falar sobre swing trade. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre algumas armadilhas e sobre alguns benefícios de swing trade, tá bom? Já pegando no mesmo pé que o Bruno tinha comentado, ele falou de pessoas que começam um swing e não largam. Isso é um dos temas que eu tinha separado para essa aula, por exemplo. Isso é uma armadilha muito grande, mas é uma armadilha não tanto do swing, mas sim do próprio emocional da pessoa de não aceitar uma possível perda. O swing e o day trade é a mesma coisa, são baseados na mesma análise e a mesma coisa. Tá? A única diferença é que o day trade você fecha no mesmo dia que você abriu a posição e o swing você pode demorar de 2 dias para mais. Tá? Essa é a única diferença. Só que o swing, vamos falar swing trade, por exemplo, em ações que não tem tanta volatilidade, na qual essa, por exemplo, é uma parte boa, tá? É uma parte boa porque não tem uma volatilidade tão grande. Volatilidade até tem, não tem a alavancagem tão grande igual os mercados futuros têm, igual os mercados futuros fazem, né? Existe a alavancagem
da corretora. Algumas corretoras fazem alavancagem para ações, isso aí vai depender, vai de corretora para corretora. Tem corretora que te dá alavancagem de 5 vezes mais do que você tem. Beleza. Tem corretora que te dá alavancagem de 50 vezes mais do que você tem. Então, para operar swing trade em ações, principalmente, já é uma armadilha, uma coisa que eu não recomendo para vocês. Não peguem alavancagem em ações, tá bom? Não peguem alavancagem em ações. É a primeira coisa que eu já falo para vocês, tá? Que é uma armadilha. A segunda é essa de você pegou, não sei, vamos usar uma ação qualquer aí. A gente estava falando dos bancos aqui no Brasil, você pegou Itaú, por exemplo. Vou fazer um swing aqui em Itaú. Você vai fazer um swing hoje, por exemplo. Itaú já subiu para caramba, já subiu para caramba. Ibovespa está batendo num topo histórico, não, um topo forte. Aí você vai e compra hoje. Depois ele já ter subido para caramba, quando eu vou fazer um swing, eu vou pegar aqui mais uns 10% dessa ação. E a ação volta. E volta. E volta. Um bom exemplo aqui do Brasil é Cielo. Cielo está desabando. Cielo está derretendo tem mais de ano, né? Vamos dizer assim. Tem muito tempo que Cielo está caindo. E tem gente agarrado em Cielo até hoje porque comprou para fazer um swing, o preço não foi no alvo, o preço não subiu, o preço às vezes pegou a entrada e já começou a cair desde então, o preço não chegou a dar nada positivo, e a pessoa não consegue largar o papel. Não é ação, a ação não vai tirar meu dinheiro todo, vai voltar, a ação sobe e volta. Existe esse mito, né, dentro do mercado de ações, que as ações elas caem, mas elas vão voltar. Então tem gente que passa anos e anos esperando uma ação voltar, compra num patamar muito alto de uma empresa ruim e fica anos e anos esperando, tá bom? Aí essa é uma grande armadilha, porque a pessoa não consegue. É igual eu falei, não é tanto pro lado do swing, né, da análise técnica, é mais pelo lado emocional, que a pessoa não consegue desfazer do papel, não consegue aceitar aquela perda que está tendo nesse papel, e a perda só aumenta. E quanto mais a perda aumenta, mais a pessoa fica ali agarrada ao papel e não consegue soltar o papel. Não consegue soltar o papel. Existe um livro, para quem gosta de ler, ele é muito válido para swing, tá? Para day trade ele acaba não tendo algumas coisas tão relevantes, mas para swing é muito bom. Chama Axiomas de Zurich. Os Axiomas de Zurich. Se alguém já leu, sabe o que eu estou falando. Para quem não leu, é um baita de um livro. Nele, por exemplo, fala: se o barco começou a afundar, não espere, pule. Começou a afundar, pule. Ou seja, você comprou uma ação, a ação não está indo no seu alvo, a ação começou a dar errado, pula fora. Pula fora. Porque a perda não vai ser tanta, porque a ação não é tão alavancada igual o futuro. Qualquer coisinha que mexe no mercado futuro já é um estrago enorme no seu capital. Não, ações não é assim. Então pula fora, perde ali 2, 3, 4% ali naquela ação, mas isso aí você consegue reaver em outra. Você consegue reaver em outra tranquilo. Você consegue reaver e você consegue até passar a ter ganho em outra. É muito melhor você largar essa ação, você pular do barco, você pular fora e não ver o papel indo embora e você perdendo várias e várias oportunidades. Quantas ações que existem no mercado e você está preso a uma que está caindo. Você está preso a uma ação caindo e com várias subindo. Você não consegue desfazer de uma ação caindo e várias indo embora. Várias indo embora. Tem Magalu, por exemplo. Quantos por cento do Magalu subiu? Só Jesus. Eu acho que não cabe de número aqui na tela a porcentagem que subiu o Magalu, por exemplo. Imagina, você está numa Cielo caindo e Magalu subindo. Magalu indo embora. E 20, 30, 40, 50%, e 60%, e 100%, e 200%, Magalu indo embora, e você agarrado em Cielo. Você está agarrado em Cielo, Cielo está valendo poucos reais lá. Oi, por exemplo, desabou, Saraiva desabou. São algumas ações, por exemplo, que vieram a cair, não conseguem subir de novo. Então, essa é uma grande armadilha, não largar, é se prender à ação. Você pega uma ação para fazer um swing e esse swing vira buy and hold. Esse swing vira position trade, porque você não consegue largar. Então, essa é uma armadilha que tem por trás do swing trade, mas que mexe muito com o emocional. Acaba tendo mais a ver com o emocional, tá? Outra coisa que é uma armadilha que, principalmente em ações, que pode dar muito ruim, são os gaps. Gaps é muito complicado. Por exemplo, você compra uma ação esperando que a ação vai subir, né, dorme comprado nessa ação,
com uma estratégia de loss, uma estratégia de loss e de alvo, e durante a noite tem alguma notícia, acontece alguma coisa externa ao mercado, né? Alguma coisa relevante a essa empresa que você comprou, relevante de forma negativa, no dia seguinte tem um baita de um gap, e esse gap já vai pular o seu stop, esse gap já pula o seu stop, e você vai sair com um prejuízo muito além do que você iria aceitar. Você aceita, por exemplo, vou aceitar 2% de perda aqui nessa operação. Dá um baita de um gap, você já abre o dia com 4%, 5% negativo, ou até mais, 10%, que dependendo do gap, dependendo do que acontecer, e dependendo do valor dessa empresa, um gap dá mais de 10%, só de gap. Você já abre com mais de 10% de prejuízo, onde você aceitaria só 2%. Então, essa é uma armadilha, não acontece direto, tá, gente? É difícil acontecer, mas eu não posso deixar de falar, né? Porque não é uma coisa que não vai acontecer, é uma realidade. Mas a gente está aqui falando hoje sobre benefícios e armadilhas de swing trade. Então, o gap, ele é uma grande armadilha, sim, do swing trade. Felizmente, pode acontecer isso, tá bom? Agora, quanto a benefício, 2 benefícios muito grandes. Um a gente já falou, que é essa questão de dar menos prejuízo, vamos dizer assim, né? É bem menos arriscado do que o day trade, bem menos arriscado do que mercado futuro, né? Agora, se você for fazer também, a gente usou, por exemplo, eu vou falar de gap de novo, vou voltar em gap de novo. A gente falou de gap em ações. Agora, se você está fazendo um swing trade, no mercado futuro, e esse mercado futuro deu um gap de um dia para o outro, cara, o estrago é enorme. O estrago é enorme. Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, se você quiser operar um contrato, você fazer um contrato, por exemplo, mini índice, né? Algumas corretoras aqui no Brasil cobram R$20. Cobram R$20 para você operar um contrato. Operar um contrato só. Só que se você quiser deixar esse contrato, se quiser dormir comprado nesse contrato, né? Deixar esse contrato comprado de um dia para o outro, acho que são mais de... A última vez que eu vi, tem muito tempo que eu não vejo isso, essa questão de margem, mas a última vez que eu vi estava mais de R$2.000 a diferença para você poder dormir com um contrato comprado. Para você poder dormir com esse contrato, para você manter ele de um dia para o outro. Porque justamente tem esse risco grande de haver um gap. Todos os dias tem gap. Não, todos os dias não vou falar todos os dias, mas a maioria dos dias tem gap no mercado aqui, por exemplo. Tem gap no mercado aqui. Na segunda-feira, por exemplo, pós resultado lá que deu que o Biden ganhou, teve uma vacina aí também, o mercado brasileiro aqui, o índice futuro abriu com mais de, acho que foi 3.000 pontos de gap. 3.000 pontos de gap é muita coisa aqui. Você está vendido, por exemplo, imagina você está vendido no mercado que abre com mais de 3.000 pontos de gap. Pô, prejuízo é incontável. Então, ainda mais para futuros, essa é uma grande armadilha que tem por trás do swing trade, tá? É a questão do gap. É um risco muito grande o gap, tá bom? Risco muito grande que tem para se fazer swing trade, principalmente se for em mercado futuro. Agora, já se for um caso desse em ações, igual a gente falou, o prejuízo é bem menos, porque não é tão alavancado. Aí, uma armadilha que tem por trás, que é essa questão também que eu já falei, é não aceitar essa alavancagem das corretoras, tá bom? Isso aí é meio que uma armadilha tanto da corretora quanto do mercado, quanto do swing trade, né? Você alavancar, imagina você alavancar 50 vezes uma ação. Alavancar 50 vezes uma ação, é melhor você operar o mercado futuro. Se você quer alavancar 50 vezes uma ação, você opera o mercado futuro, dá na mesma. E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês sabem, principalmente aqui no Brasil, essa questão de day trade aqui no Brasil, não sei se vocês sabem. Se você comprou um contrato, né, usando como exemplo, você comprou um contrato e você não zerar essa posição, você não tem margem para swing trade, você tem margem só para day trade, né? Você tem pouco dinheiro na corretora e você comprou um contrato só, não tem a margem que eles solicitam para day trade, no final do dia, no final do pregão, a corretora vai lá e zera a sua posição.
Ela faz a zeragem automática e ainda te cobra para fazer essa zeragem automática, tá? Te cobra um preço bem elevado aí para fazer essa zeragem automática. Então, independente de onde tiver a sua posição nesse dia, você pode estar com gain, você pode estar com loss, independente do que você tiver, a corretora faz essa zeragem automática. Tá? Isso falando aqui no Brasil, né? Mas esses são, então, algumas das armadilhas e alguns dos benefícios do swing trade. Eu, particularmente, prefiro muito mais o day trade. É uma forma que eu gosto. Eu prefiro ações, por exemplo, esse tipo de coisa, eu prefiro investir nelas, receber dividendos, esse negócio igual a gente estava conversando na última aula sobre estratégias de dividendos e tudo. Agora, para fazer trading, eu prefiro day trade, tá? É bem mais arriscado, claro, é bem mais arriscado, mas a gente seguindo o gerenciamento de risco, a gente seguindo tudo à risca, tudo direitinho, não tem erro. Se seguir tudo direitinho, não tem erro, tá bom? Não tem erro. Hoje é uma aula bem simples, ó. Não tem muito o que ser falado. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão de análise técnica para swing. A análise técnica para swing, ela funciona da mesma maneira que a gente viu todo esse mês de outubro, a gente viu tudo sobre análise técnica, funciona da mesma maneira, tá? Funciona da mesma maneira, porém, o que você precisa fazer é mudar o tempo gráfico. Por exemplo, se a gente usa 5 minutos para fazer operações de day trade, para você fazer uma operação de swing, aí já é bom você fazer um tempo gráfico de um dia, por exemplo. Tempo gráfico diário já é ótimo para você fazer day trade, tá? E outra coisa, a análise técnica com tempo gráfico maior, ela é muito mais respeitada. Se você usa, por exemplo, o tempo gráfico de um dia, de uma semana, para você fazer swing, às vezes swing maiores, quanto maior o tempo gráfico, mais a análise técnica vai respeitar. Então, às vezes, mesmo o day trade sendo bom, o day trade dando muito ganho, o day trade dando para a gente fazer boas operações, o day trade acaba não sendo tão respeitado a análise técnica quanto no swing. Esse é um benefício muito grande do swing trade também. A análise técnica para o swing, ela é muito mais respeitada, principalmente para ações. É muito mais respeitada do que no mercado futuro e do que no day trade, tá? Por causa do tempo gráfico que fica maior. Quanto maior o tempo gráfico, mais vai respeitar a análise técnica, tá? Mais vai respeitar padrões gráficos, mais vai respeitar padrões de candles, mais vai respeitar volume, por exemplo, vai respeitar muito mais do que um tempo gráfico curto, igual a gente opera day trade, tá? 5 minutos é muito bom para operar, tudo beleza, mas hoje, por exemplo, aqui na B3, foi horrível o dia hoje, não respeitou nada com nada, não respeitou nada com nada. Eu tinha feito um ganho pela manhã, na tarde eu tomei um baita de um loss, porque ficou consolidado o dia inteiro, foram vários rompimentos falsos, e eu tentei pegar um ou dois, os dois acabaram voltando, e eu acabei saindo no dia negativo, tem problema nenhum, isso acontece, mas se fosse a gente pegar o tempo gráfico maior do que foi hoje, não tinha dado entrada nenhuma, tá? Não tinha dado entrada nenhuma. O único problema do day trade é isso, e o benefício do swing trade. Tempo gráfico maior é muito mais respeitada a análise técnica, tá? Muito mais respeitada a análise técnica, evita esse tipo de volatilidade, esse tipo de coisa que acontece no mercado futuro fazendo day trade, tá bom? Esse é o grande problema. Só ler aqui com o Roberto. Sim, são questões de plano. Essas são questões de plano. Fazer um plano bem montado. Um plano de trading, sim, né, tem essa diferença. Igual eu, por exemplo, tenho um conhecimento muito maior o meu conhecimento é muito maior no mercado brasileiro do que no Forex. Bem maior, né, no mercado brasileiro. Mas eu venho aqui para ajudar vocês com a análise técnica. A análise técnica já é a mesma coisa em todos os ativos, em todos os mercados. A análise técnica funciona da mesma jeito. O price action funciona do mesmo jeito em todos os mercados, tá bom? O que vai mudar é a questão de volatilidade. Por exemplo, no Brasil, o volume é muito
é muito importante aqui, principalmente para day trade, o volume é muito importante. Se não tiver volume, provavelmente a operação não vai seguir, provavelmente a operação não vai dar certo. Já volume no Forex não é tão relevante assim, porque é muito dinheiro que corre atrás do Forex, muito dinheiro que corre aqui. Então, se você pegar a barra de volume e olhar, o volume é quase o mesmo, em todo o tempo, em todos os movimentos, para cima, para baixo, consolidado em todos os tempos, o volume é, bem dizer, mais o mesmo. Sim, eu uso o OBV justamente para fazer operações de ações. Mas no meu caso, eu uso o OBV para operações, mas não para operar, fazer swing trade, né? Porque eu só compro e deixo para longo prazo. Mas uso sim o OBV em tempo gráfico diário e semanal também. Dou uma olhada no semanal também para poder ajudar, tá bom? Mas só esses tempos gráficos maiores assim, tempos gráficos menores, só o volume, o histograma mesmo com as barrinhas, tá? Sim, aqui realmente a volatilidade que tem aqui, ela é muito melhor do que a volatilidade né, do Forex, é bem melhor do que do índice aqui no Brasil, do dólar aqui no Brasil, no mercado brasileiro, na B3 aqui. Aqui a volatilidade, igual hoje, por exemplo, no dia de hoje, ela é muito atrapalhada, vamos dizer assim. Os movimentos ficam muito incertos, é muito difícil aqui. O Forex, ele respeita um pouco mais a análise técnica do que o mercado brasileiro. Acho que o mercado brasileiro, na realidade, ele acabou tendo muita gente vindo para cá depois que o trade, infelizmente, acabou virando uma modinha. O trade virou uma modinha, muita gente vendendo curso, muita gente querendo entrar no mercado, achando que vai ganhar dinheiro fácil, achando que o mercado é só entrar aqui e pegar um dinheiro e ir embora. Então tem muita gente entrando aqui sem saber o que fazer e comprando muito e vendendo muito em pontos que não tem relevância nenhuma, ponto sem pé nem cabeça. Então isso acaba atrapalhando todo o mercado. Isso acaba atrapalhando todo o mercado, porque é muita gente. Aqui no Brasil, no último ano, eu esqueci um número certo, cara, mas foi CPF demais que entrou na bolsa. Mas foi CPF demais que entrou na bolsa. Eu lembro, antes da pandemia, por exemplo, tinha muita gente, tinha recorde de gente saindo da poupança para entrar na bolsa. Recorde de gente saindo da poupança para entrar na bolsa, bateu o recorde mesmo. E, consequentemente, logo após, teve a pandemia, né, derrubou o mercado brasileiro aqui, né, derrubou os mercados, né? O Ibov viu bosta aqui, caiu igual uma jaca podre. Aí começou onda de pânico, né? Muita gente perdendo dinheiro e começou toda aquela volatilidade. A época, por exemplo, do início da pandemia foi volátil demais o mercado aqui, foi volátil demais. Então, o volume aqui ele ajuda demais a entender a direção que o mercado vai seguir. O Danilo, pode falar um pouco de volume, porque muitas vezes vejo o volume acima e não dá certo a operação. O volume, ele é só mais uma coisa para a gente poder usar junto com as outras variáveis, junto com a média móvel, por exemplo, junto com price action, por exemplo, junto com região do gráfico, região gráfica, junto com ondas, né? Junto com a tendência. Por exemplo, você seguiu uma tendência, o mercado está consolidado, deu uma perna de tendência. Então, você vai usar o contexto de esperar uma correção. Quando o mercado dá uma correção e faz uma bandeira, por exemplo, aí rompe essa bandeira com volume, com Kendo Marubozu, por exemplo, dependendo da região que ele tiver, a probabilidade é muito maior, porque foi a primeira, fez uma perna só, vai começar a segunda perna de tendência ainda. Então, a probabilidade de uma onda dessa dar certo é muito maior do que você pegar, por exemplo, o mercado já deu 3 ondas de alta, por exemplo, aí você quer pegar a quinta onda, já deu a quarta, né? Já deu 3 ondas. Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, aí ele já está perdendo força, aí ele vai dar um candle, por exemplo, faz uma correção pequena e dá um candle cortando. Uma bandeira, por exemplo, no finalzinho lá, na terceira onda lá em cima, faz mais uma correção, faz uma bandeira, aí dá um cacete de um candle cortando essa bandeira com volume. Só que o contexto já é de um grande movimento de alta lá para trás. Já está vindo de 3 pernas de alta lá para trás. Muito provavelmente, esse candle pode ser um candle de exaustão.
Esse volume, mesmo que tenha muito volume, pode ser um volume de exaustão, tá? Pode ser exaustão, esse último volume, para o mercado voltar depois e fazer uma reversão ou quiçá, fazer até uma consolidação também, ficar um pouco parado por causa de uma alta tão grande. Mas o volume, se eu unir volume com a primeira perna ou com o início da segunda, as probabilidades são muito maiores de dar certo, tá bom? As probabilidades são muito maiores de dar certo. Aí a gente usa, por exemplo, também Fibonacci, tá? Fibonacci para a gente ver alvos grandes, por exemplo, alvo de 161,8% de Fibonacci é uma região de contexto para reversão. Muita gente gosta de pegar a reversão em 161,8 de Fibonacci. Mesmo que o candle que está chegando lá tá com bastante volume, provavelmente o mercado pode pelo menos fazer uma consolidação, porque é uma região, é um alvo muito grande. O mercado já andou bastante para bater 161,8. Então, existe toda essa questão de contexto, tá? A pergunta do Luigi, você opera na primeira perna ou só na segunda? Depende muito do rompimento para começar a primeira perna. Eu prefiro a segunda. Eu prefiro bastante a segunda perna. Porque, bom, vamos dizer aí, o mercado, né, uma tendência de alta. Eu prefiro bastante a segunda, porque o mercado começa uma perna, faz uma tendência, né, o mercado então passa a ficar comprado, a compra fica maior, o mercado fica direcional, os indicadores que eu uso começam a indicar essa nova tendência, começam a apontar para essa tendência, igual eu uso, por exemplo, média móvel. A média passa a virar agora um suporte para o mercado não cair, né? Ele passa a virar como um suporte e uma linha de tendência dinâmica. Então, a partir da segunda onda, eu já tenho várias confirmações e um mercado direcional, no qual as probabilidades de uma nova perna são maior do que a primeira, porque a primeira muitas vezes pode ser um falso rompimento. Às vezes o mercado consolidado rompe a consolidação, você acha que vai ser uma primeira perna, e talvez o mercado só fez um falso rompimento e volta e estopa. E volta e estopa. Então, muito difícil eu pegar a primeira perna. Eu prefiro pegar a segunda, tá? Prefiro pegar a segunda, ou prefiro, se for para pegar a primeira, aí eu prefiro esperar um pullback. Às vezes o mercado está consolidado dentro de um retângulo, por exemplo. Se ele rompe, eu não pego o rompimento, eu espero ele fazer um pullback nesse retângulo para depois ir embora. Aí, depois de um pullback, se ele me mostrar que tem uma clareza maior para continuar, para seguir uma tendência, aí sim, eu pego essa primeira perna, tá? Mas depende muito, precisa de um pullback, precisa de algumas coisas. A maioria das vezes eu prefiro operar a segunda perna, prefiro operar a segunda por causa de todas as probabilidades e por causa de tudo que está a meu favor nessa segunda perna, né? É bem melhor, é bem mais, a probabilidade é bem maior de você acertar, até para você colocar um alvo também é melhor, tá? Até para colocar um alvo. Dependendo de como for a consolidação, se for, por exemplo, uma consolidação em retângulo, você usa o retângulo como projeção de alvo. Então você já sabe o alvo da primeira perna também. Mas eu prefiro usar a segunda. Sim, ó. A pergunta do Alexandro. Daniel, a segunda perna seria uma forma de evitar tomar uma violinada e levar seu stop loss? Sim, pode sim. A primeira perna, por exemplo, o pullback pode dar uma violinada. O pullback no rompimento de uma consolidação pode dar violino. Para ele não dar violino, você tem que usar um stop técnico. E um stop técnico de consolidação é lá no final da consolidação o stop. É lá embaixo. É lá embaixo. E isso muitas vezes fica altíssimo o stop. Fica altíssimo o stop. Então pode ser que o mercado rompa, você pega o rompimento, o mercado vem, faz um pullback, e esse pullback, se você tiver com um loss curto, vai lá, te toma, né, te dá esse stop, faz um violino e depois vai embora. Então, em rompimento de consolidação, por exemplo, eu prefiro esperar o pullback para depois seguir pegando a primeira perna. Agora, na segunda já é mais tranquilo. O mercado fez uma perna, 3 Marubozu aí numa perna, por exemplo, corrigiu com os 2, 3 candles pequenos, né, uns candles, vamos falar que era alta, corrigiu com os candles pequenos, subindo, com volume caindo, quer dizer, volume caindo. O volume subiu nos 3 candles que estava fazendo a perna, volume caiu com os 3 candles que estavam fazendo a correção, uma bandeira, por exemplo, aí tem um novo candle Marubozu com baita volume. Às vezes não precisa nem esperar o fechamento
desse candle. Já dá para fazer uma entrada antecipada nesse candle e já pegar uma segunda perna tranquila. Às vezes o mercado vem, bate numa linha de tendência, por exemplo, você faz uma linha de tendência, uma LTA, o mercado bate nela e já começa a fazer uma Marubozu. Então a probabilidade de dar certo é muito grande. Então vale o risco de você tentar pegar uma perna dessa bem completa, ao invés de pegar ela lá rompendo a cabeça, por exemplo, desse pivô, rompendo a cabeça desse último topo que começou a correção. Então, a segunda perna, assim, é uma boa forma de evitar a violinada. Tá? É uma das melhores confirmações que tem. Para a gente saber se é a segunda, terceira, né? Se é a primeira perna, segunda, terceira, a gente vai contar sempre os topos e fundos dentro do período gráfico que você opera. Dentro do período gráfico que você opera. Eu, por exemplo, em day trade, eu opero 5 minutos. Eu pego, por exemplo, uma tendência que faz 3 pernas de tendência numa tendência aqui, e se eu colocar nos 60 minutos, foi um candle só. 60 minutos é um candle só. Mas nos 5, foram 3 pernas de tendência. 3 pernas. Então, para você operar, se baseie no tempo gráfico que você está operando. Tá? Aí olhe os topos e fundos dentro do seu tempo gráfico. O que você pode usar dos tempos gráficos maiores são marcações, como suporte e resistência, por exemplo, porque o tempo gráfico maior, suporte e resistência são bem mais relevantes do que do tempo gráfico menor. Deixa eu ver. Ah, desculpa, entendi isso. Para day trade, se a perna do dia anterior conta para a perna do dia, por exemplo, a perna de ontem, né? O mercado fechou com uma perna de ontem, né, deu uma pernada ontem, fechou com uma pernada. Se hoje conta com essa pernada, vai contar com ela se não der gap, tá? Se não der gap na abertura, pode contar com ela sim. Aí você tem que fazer uma análise bem bacana, unindo a perna do dia anterior com a abertura do dia seguinte, tá? Já vi muitas operações muito bacanas, por exemplo, do mercado começar aqui no Brasil, né, por exemplo, o mercado aqui fecha 6 horas. Agora está fechando 6h30, mas fecha 6 horas. O mercado começa uma perna de tendência às 5h20, 5h25, por exemplo, e vai dando tendência até 6 horas e fecha. Fecha 6 horas. No dia seguinte, 9 horas da manhã, ele abre no mesmo ponto sem gap, aí abre caindo um pouquinho. Aí dá para usar essa queda como uma correção, por exemplo, dessa última perna. Aí, se ele romper essa queda que ele está fazendo, com os indicadores que a gente usa, tudo apontado, tudo de acordo com o Trade System, aí beleza. Aí vale como contar a perna do dia anterior, sim. Tá? Vale como contar a perna do dia anterior, sim. Igual, por exemplo, o dólar. O dólar fez isso... Quer ver? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ah, isso mesmo. O dólar, ele fez uma perna de tendência na segunda, uma perna linda, maravilhosa, o dia inteiro de tendência. O dólar fez o dia inteiro de tendência na segunda-feira. Ontem, ele fez uma correção, um dia inteiro de correção. Isso a gente olhando, por exemplo, no tempo gráfico de 60 minutos, deu certinho. Uma perna na segunda-feira inteira e uma correção ontem inteira. Hoje, ele cortou, foi lá e buscou um alvo lá numa segunda perna hoje, tá? Então, ele conseguiu fazer isso usando 3 dias. Sim, principalmente se o gap for muito grande. É até uma questão até de média móvel, por exemplo. Se abrir com gap, não conte com a média móvel, tá? Pelo menos na primeira hora do dia. Porque aí a média móvel vai estar contando com os candles do dia anterior. Mas hoje abriu com um cacete de um gap. Os movimentos hoje já não tem nada mais a ver com os movimentos do que foi no último dia. Tá? Não tem nada mais a ver. Então, você não pode contar na primeira hora com a média móvel, por exemplo.
Às vezes o mercado abre com um gap de baixa, a média móvel está descendo, aí você vê a média falando, não, a média está descendo, é venda. A média está descendo, é venda. Aí você começa a vender no mercado que te estopa subindo e sobe com tudo. Vai igual uma vaca braba subindo. Mas por quê? Porque a média estava contando com os candles do outro dia, que tinha fechado lá em cima. Então, por isso que ela vem caindo lá de cima. Porque ela não começa uma contagem do primeiro candle do dia. Ela conta com os últimos candles. Então, quando dá gap, tente não usar a análise junto dos 2 dias, porque pode dar muito errado, tá? Você pode fazer um candle fantasma, por exemplo, para tentar seguir a mesma tendência. Às vezes, seguir a mesma tendência dá certo. O que é um candle fantasma? O mercado está subindo e fecha um pouquinho subindo. Fechou um pouquinho subindo. Aí, no dia seguinte, ele dá um gap de alta. Ele fechou subindo e dá um gap de alta. Aí você pode usar como um candle fantasma, como se ele tivesse seguido essa tendência durante a noite, para pegar uma correção no início do dia e continuar subindo. Se o mercado der uma oportunidade de compra, pode acontecer. Mas não é muito ideal operar esse tipo de coisa, não. Gap ele é muito difícil de ser operado, principalmente no início do dia, tá? Principalmente no início do dia. O melhor a se fazer é aguardar um pouco mais os movimentos, aguardar ter mais candles no dia, para a média móvel começar a fazer contagem dos candles do dia, para você entender a direção do mercado do dia, tá? Melhor a gente esperar. Tem tantos, como é que fala? Tantos pregões, né? Tantos dias de operações, para que a gente vai afobar em um dia só, né? Não precisa da gente afobar em um dia só. A gente pode esperar vários e vários dias aí para fazer uma boa operação, tá? Trading, ele tem que ser assim, dessa forma. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter muita paciência para esperar os melhores momentos, Hoje, por exemplo, eu fiquei chateado comigo mesmo por ter tentado pegar um rompimento de um triângulo no índice. Tentei pegar um rompimento de um triângulo no índice. Quando eu fui ver depois, mais tarde, que o mercado fechou, aqui até um pouquinho antes da gente começar a nossa aula, eu estava aqui dando uma olhada nos gráficos aqui, foi um triângulo muito maior, num tempo gráfico maior. Então, ou seja, não rompeu nada. Eu peguei um movimento que estava dentro ainda do triângulo, achando que estava rompendo o triângulo. No fim das contas, eu fui ver que não tinha rompido nada, do triângulo tinha sido muito maior. Ou seja, eu errei o meu desenho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar no meu diário, vou falar, ó, eu tomei esse stop hoje por causa disso e disso, fiz uma marcação de triângulo errada, deveria ter olhado os 60 minutos para ver se o triângulo nos 60 minutos estava a mesma coisa do 5, não olhei, 60 minutos estava com um triângulo maior, eu peguei uma operação errada que terminou em loss. Pronto, é isso, eu preciso entender isso, eu preciso escrever isso para mim não passar por esse mesmo sofrimento uma outra vez. O outro triângulo desse agora, eu não tomo loss nele mais. Não tomo loss num triângulo desse mais. Porque eu sei que eu vou ter que olhar uma outra forma por um outro ângulo diferente. Vamos dizer assim. Então não tem como mais eu tomar esse stop. Hoje, não foi um dinheiro que eu perdi. Foi um dinheiro que eu paguei para o mercado para ele me ensinar uma coisa que eu não devo fazer. Só isso. Ô Danilo, é uma boa, cara. É uma boa. A gente está bolando as aulas para dezembro. É bom, né, Bruno? A gente fazer uma aula de diário, né? Eu acho excelente, Daniel. Inclusive, hoje a gente estava conversando, né, sobre aquele trading plan lá no grupo, e eu acho que vai ser uma boa a gente trazer isso junto com a aula, né? Trazer aí o trading plan com a aula de diário de trade. Caiu aí, Cara, ó. Acho que a conexão ficou ruim, não ficou? Não. Acho que deu ruim. A minha, pelo menos. Oi, voltou? Aqui travou, cara. Foi mal. Não, aqui tá beleza agora. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá, pessoal, tá Então, ouvindo aí? Deu uma travada aqui, caiu aqui, tá ouvindo? acho que... Ah, tá ouvindo sim.
O Danilo Ah, não, respondeu beleza. aqui. Então, Então, o que eu então vai estava estar falando normal. é justamente a gente tentar alinhar o trading plan que o Bruno estava falando, né? Que ele quer fazer, a gente poder disponibilizar para o pessoal junto com essa aula. O que Ah, você beleza, a acha? gente pode fazer qualquer coisa até 2 seguidas. A gente pode fazer uma aula de trading plan, que vai ser uma aula grande, né? Com Porque a gente não certeza. pode fazer uma aula rápida. E a aula de diário também é grande. A aula de diário né, não é pequena, não. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso, com todo prazer, eu posso disponibilizar o meu diário, que é uma das formas que eu uso. Porque o meu diário, pessoal, o meu diário de trade, ele é o seguinte, eu não pego uma folha em branco e isso que eu falei com vocês que eu fiz de errado, eu não venho aqui e escrevo aqui, ó, pego uma folha em branco e escrevo tudo da minha cabeça, não. Não, o meu diário, ele é como se fosse um questionário montado para mim. Ele vai me perguntar se eu esperei o candle fechar, ele vai me perguntar se eu estava a favor da média, ele vai me perguntar quantos contratos que eu entrei, ele vai me perguntar o tamanho do meu stop, ele vai me perguntar um monte de coisa da qual eu não tem perigo de eu esquecer de colocar alguma coisa no diário. Porque às vezes eu escrevo um diário maravilhoso hoje, aí amanhã eu tomei um loss, eu tomei um loss, fiquei puto, aí vou escrevo o diário para os cocos. Não pode ser assim. Então é um questionário que eu vou responder a mesma coisa todos os dias, independente se foi gain, independente se foi loss. Então eu posso trazer esse meu diário para cá, dou uma aula com ele compartilhado, compartilhar a tela do meu diário aqui e explico pergunta por pergunta. Eu acho que dá uma baita aula para o pessoal entender, principalmente usando ele depois da aula de trading plan. Depois da aula de trading plan, do plano de trade, se a gente fizer uma aula de diário, vai ficar muito boa. Aí eu disponibilizo o download para vocês, né, baixem aí, imprimam ou respondam pelo computador, né? Eu acho que vai ficar muito bacana. Bruno, parece que deu uma travada de novo. Você ouviu tudo? Não ouvi tudo não, Daniel. No final eu não consegui te ouvir. Mas eu entendi a parte que você falou de bater pergunta a pergunta com o diário para poder responder a todos. Eu acho que vai ser super interessante e acredito que não vai caber em Sim, uma aula só, vai ter que ser em duas realmente. porque se a gente for fazer trading plan e usar diário, não dá. Eu vou pegar uma aula de diário, igual o Jefferson falou, que seria muito interessante. Foi uma ideia bacana deixa eu ver quem falou, Danilo. Boa ideia, Danilo, boa Excelente. ideia. Eu vou trazer meu diário, eu vou trazer o meu diário aqui para vocês. Não é nem a gente vai. Porque eu dar uma aula aqui, igual eu falei agora com vocês aqui, o que se anota no diário é muito fácil. O negócio é eu trazer o meu diário aqui para vocês, disponibilizar, ensinar vocês como é que usam, porque aí também não tem erro. Não tem erro. Eu vou dar a aula de como usar o diário e pronto. Vocês vão usar esse diário e show de bola. Show de bola. Aí a gente dá um jeito de colocar um link, eu crio um link, alguma coisa assim, para vocês poderem baixar ele de graça aí, né, totalmente gratuito, né, para vocês poderem usar aí, tá? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Eu acho que vai dar certo, sim. E eu acho que o pessoal pode deixar a dica, né, do que eles estão precisando, qual é o tipo de assunto que eles querem Pois, falar, para a gente poder pois é, trazer não, aqui. foi muito bem-vinda essa sugestão agora do Danilo, foi muito bem-vinda a sugestão dele. Muito bacana. Pode deixar que eu vou fazer isso sim, vou acatar isso aí, vou fazer sim. A gente vai deixar isso então, mas já lembrando, pessoal, que isso vai ficar para Dezembro. dezembro, tá? Porque as aulas de novembro já estão todas montadas já tem um calendário completo de dezembro já. O pessoal tá botando aí. Ah, a, as ondas de Elliott, né? Dá uma aula a onda de Elliott, cara, é um assunto muito complexo, é muito complexo. Mas posso dar uma aula, a gente dá um dia de aula também, um dia de aula, onda de Elliott. Ô, Bruno, se você quiser até ir anotando Tô aí anotando, também, pode ó. ficar tranquilo, tá anotado aqui no celular. Show. Anotando aqui que aí a gente vai trazendo aí. Que é até melhor, pessoal, porque aí a gente consegue atender vocês da melhor maneira possível. Porque às vezes eu venho aqui para falar de swing trade, falei de swing trade aqui hoje, mas às vezes todo mundo aqui é day trader, não sei. Aí às vezes essa aula foi meio vaga, porque ninguém queria saber de swing, por exemplo, porque a turma gosta de day trade.
né? Então é melhor, é bom vocês darem essas sugestões, porque aí a gente consegue ir ali, ó, acertar certinho o que vocês estão precisando, né? E fica show para todos vocês. Deixa o Milton aqui que perguntou como vai funcionar esse diário. O diário ele funciona da seguinte maneira. O diário ele é o lugar onde você tem que anotar seus ganhos, as suas perdas e as suas hesitações também. Tem que anotar tudo nele, porque ele vai funcionar como se fosse um livro da sua vida como operador. Porque através do diário, você vai entender o que você faz de errado, o que você não pode fazer mais, quais são as suas melhores operações, em quais operações você deve focar mais, porque você vai ver através do diário que você tem mais facilidade, por exemplo, em fazer leitura de bandeira, por exemplo. Não, tem uma facilidade imensa em bandeira, eu vi isso no meu diário. A cada 20 operação, 15 eu acerto fazendo bandeira. Pronto, o diário vai te mostrar isso, vai ter contagem, tem um número de trades lá que você vai anotar, tem muita coisa dentro desse diário. Então vai ser uma folha, é uma folha só, que eu vou compartilhar, e ela tem como se fosse um questionário em cima. Lá em cima vai estar lá, dia, né, a data, qual trade que foi, qual ativo que você operou, você respeitou o seu trade system, estava a favor da sua média, né, por exemplo, se você usa média, qual foi o padrão que você entrou? Foi um padrão gráfico? Foi padrão de candle? Foi isso? Porque tem muita coisa para você responder, na qual você vai conseguir, de forma bem simples, entender o seu jeito operacional. Seu jeito operacional. Eu, por exemplo, já vi que eu tenho muita facilidade com bandeira, por exemplo. Mas o diário me ajudou a ver isso. Daniel, deixa eu só responder o Danilo aqui rapidamente, que ele está perguntando se não seria interessante ter aula de diário agora. Danilo, a questão é a seguinte, a gente segue um planejamento que ele é feito no mês anterior. Então, a gente está tentando fazer o planejamento de dezembro já com a ideia de vocês, tá? O mês de novembro ele já está todo montado e ele vai em cima do tempo que a gente tem, dos dias que a gente tem para poder trazer essas aulas para vocês. Então, fica tranquilo que essa questão do diário, ela vai ser bem planejada, disponibilizada. Acredito que na primeira semana de dezembro a gente vai fazer todo o possível para isso, mas que a gente tem um planejamento para novembro que ele já estava pré-estabelecido, tá? Por isso que a gente não pode simplesmente mexer nas aulas. Boa, Bruno. Deixa eu ver aqui. O Jefferson ele falou que gosta das aulas de padrão de candle, mas ele, infelizmente, perdeu a aula e a revisão. Aí fudeu, Jefferson. Fudeu que a gente tem que colocar mais temas, senão fica muito repetitivo. E aí vai ficar ruim pro pessoal, né? Ficar vendo a mesma coisa. É bom a gente tentar pegar vários temas para ajudar todo mundo em cada ponto diferente. Sim, é igual o Roberto falou. Hoje em dia tem muito material bacana sobre essas teorias no YouTube. Sim, o YouTube é muito bom, né? As didáticas são muito boas, mas se vai funcionar no seu dia a dia é outra coisa. E isso, exatamente. E o diário é justamente para isso. O diário é justamente para isso. Eu, por exemplo, tenho aluno que adora pegar a reversão, é fera em reversão, mas eu não opero reversão. Eu ensino tendência e eu tenho aluno que é fera em reversão. Não tem problema, não tem problema. O ideal é que todo mundo esteja se saindo bem. O ideal é que a galera saia bem. Saiu bem, pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser reversão, pode ser, como é que fala? Tendência, pode ser tudo. Sim, o Salvador falou, já tive prática com diário e tive uma conclusão. É fácil de se iniciar, mas é muito difícil de se manter sempre em dia. Aí até uma coisa que está no diário, está lá no diário. Uma das últimas perguntas desse diário que eu vou passar para vocês é justamente se você vai anotar esse diário no pós-trade. O que é o pós-trade? Se foi depois que você realizou o trade, no pós-pregão, né, depois do pregão ter fechado, ou se foi no dia seguinte. É das 3 perguntas que você tem que responder. Que horas que você preencheu esse diário? Eu prefiro, tanto eu e tanto indico, né? Eu faço assim, indico também, eu prefiro que seja assim, o mais próximo possível do trade.
tá? Você acabou o trade o mais próximo possível. Se foi ganho, beleza, você já fez seu ganho, vai lá, anota lá, beleza. Se foi perda, vai até te ajudar a não ter raiva, a não ter fúria de tentar recuperar o dinheiro que você perdeu. Se você entrou no trade é porque você aceitava aquela perda, você aceitava aquele risco. Se você perdeu, beleza, então você vai lá, já escreve. Se tem alguma raiva, uma possível raiva, já passa. O Milton perguntou um mineiro e um carioca, é isso aí. Isso aí, eu sou Ô, mineiro de Daniel, Brumadinho. eu acho interessante, desculpa te cortar, nessa pergunta, nesse comentário de Salvador, é justamente que tem uma questão psicológica, né? O diário ele tem que ser uma coisa prazerosa de fazer e você tirar um fruto daquilo dali. É muito fácil a gente começar e fazer ele no início. E depois fica difícil. Fica difícil por quê? Porque você acha aquilo ali maçante, acha aquilo ali chato, né? E tem essa parte psicológica de você tentar trazer uma coisa bacana para esse processo. Sim, e a questão é que o trading, ele é uma profissão. Ele é uma profissão como toda outra. Tem dentro de uma profissão, você é um empregado, por exemplo, né? Você trabalha, não sei, vamos dizer que você trabalha na prefeitura. Eu tenho certeza que prefeitura geralmente é de, como é que fala? É de 7 às 4 ou então de 8 às 5, geralmente, né? O horário de trabalho da prefeitura. É só um exemplo. Mas eu tenho certeza que tudo que você faz lá dentro, você não vai gostar. Uma coisa ou outra você não vai gostar, mas você tem que fazer. É o seu trabalho, é a sua profissão. Você tem que fazer. Você é pago para fazer aquilo ali, mesmo que você não goste. O diário, ele tem que ser isso. Você tem que ter disciplina de fazer. Ele pode ser chato? Pode, mas você tem que fazer. É essencial. É essencial. Porque aqui o trade, ele é a sua profissão. Ele é a sua profissão. Você é remunerado por ser um bom operador. Se você for um bom operador, você é remunerado por isso. O mercado, entre aspas, né, vai te pagar, né, você vai tirar dinheiro do mercado. Então, mesmo que seja chato, às vezes tem que fazer. Tem que fazer. O fruto dele é maravilhoso. Você consegue tirar de um diário é maravilhoso. Uma aula sobre notícias também é uma boa. Já operou o SP Futuro? Não, o SP Futuro eu só olho para fazer correlação com o índice futuro aqui e o dólar. Isso aí, o Salvador falou que o diário é bom para entender os resultados de longo prazo. Claro, claro. Pessoal, day trade, principalmente day trade é uma operação que você abre e fecha no mesmo dia, só isso. Só isso. Mas o resultado dela é no longo prazo. Resultado é no longo prazo. Você virar para mim que agora, Daniel, fiz R$1.000 aqui, ó. Tá, uma operação, fiz R$1.000. Eu sou um bom trader? Sei lá, cara. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Um dia, para mim, você pode ter uma operação de um dia, talvez foi sorte. Pode ser. Talvez você seja muito bom. Agora, se você virar para mim e falar, não, Daniel, tem 6 meses que eu tiro dinheiro do mercado todo mês. Todo mês eu saio positivo do mercado operando day trade. Pô, você é o cara. Aí sim, você é um bom operador, você é um bom day trader. Você é um bom day trader. Porque hoje talvez você faça 1.000, amanhã talvez você tome 3 no lombo. Pode acontecer. Ó, Daniel, o pessoal já tá te zoando aí com a tua história. O Salvador falando, ó, eu fiz 12, pra você falar, né, que fez 12 mil e mesmo assim quebrou. Foi, eu quebrei com... Não, fiz 12 num dia. Fiz 12 num dia, né? Se fosse contar 3 dias, foi mais de 20. Aí depois quebrei tudo num dia só. Ah, moleque, aí sim. Pessoas operando. O Miquel está perguntando se eu vou mostrar alguma coisa hoje no Paint. Hoje eu não tinha preparado, não. Vocês gostam, pessoal, das minhas aulas do Paint? É bom saber. Vou provar um aumento bem. Ô, pessoal, se vocês gostarem das minhas aulas do Paint, vocês me falam, é porque eu dou aula no Paint para tentar ser o mais didático possível. E... Como é que fala?
E eu não sei se vocês gostam, né? Porque eu saio fora completamente do gráfico e tudo, né? Eu fico lá no Python fazendo desenhozinho aqui, desenho ali. Mas é muito didático, né? Ou posso pensar em alguma coisa para fazer para vocês também, porque agora o nosso horário está vencendo e eu tenho uma aula agora, uma aula particular para dar agora, daqui a pouquinho, às 9 horas eu tenho um aluno para dar aula. Boa também, Danilo. Posso fazer isso também para ajudar vocês. O Salvador perguntou se vai ter aulas práticas. No caso de aula prática, você fala com o mercado ao vivo, né? O problema do horário que a gente dá aula é que o mercado não tem volatilidade nenhuma. Algumas aulas que a gente já deu aí com o mercado nesse horário, a gente fez algumas análises, mas não tem volatilidade nenhuma, não tem volume nenhum pelo horário. Então, o mercado acaba que não funciona, o mercado não anda, então as Daniel, análises não dão muito certo. O que você acha da gente pegar o gráfico do dia numas próximas aulas e comentar eles antes da aula? Eu acho que seria interessante para o pessoal também, né? Pode, ou antes ou depois também. Eu Isso. prefiro até depois, porque se eu pegar um gráfico para a gente começar a falar de gráfico aqui, eu vou levar o tempo da aula toda e a aula mesmo não vou dar. A gente Vamos combinar isso de 15 minutinhos finais, a gente pega a parte mais volátil aí do euro-dólar e tudo para poder falar um pouquinho. Boa, a gente pode começar a fazer isso então a partir de segunda, a próxima aula. Então tá aí, legal. Pessoal, a próxima aula já temos uma coisa combinada aí. A próxima aula a gente vai dar aula na segunda. Boa, aí ó, você pegou na mosca aí a ideia do Salvador, ô Bruno. A gente vai dar aula então na segunda, aula normal, a aula que está no calendário, né, que está na agenda. E logo após a nossa aula, eu vou pegar o gráfico do dia, né, o que aconteceu no dia do euro-dólar, e a gente dá uma analisada, a gente vê o que aconteceu, a gente vê as possíveis entradas que aconteceram no dia, possíveis loss também que poderiam ter dado no dia, né, porque a gente vê mercado fechado, aí todo mercado fechado a gente só vê entrada boa, né, falando, não, essa entrada aqui, tá, só ganho, trade de onça morta, né, trade de onça morta, depois que matou a onça é fácil, né. Então a gente vai mostrar também o que poderiam ter ocasionado possíveis loss, tá? A gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, acho que é isso. A aulinha hoje foi bem básica, né? Sobre swing, sobre algumas armadilhas. Sim, o curso, a maioria é igual o meu curso mesmo, ele é. Porque para mim poder gravar o curso, pra você ter noção, o meu curso eu gravei ele, eu acho que não aparece não aparece lá nas aulas, porque eu corto o horário, mas eu gravava o curso para vocês, como é um curso mais focado aqui no mini índice, eu gravava o curso com gráfico fechado, 1, 2, 3 da manhã, eu estava aqui no escritório gravando curso para vocês, né? Então, curso, geralmente, a maioria é trader gráfico parado mesmo, não tem jeito. Para poder pegar com o gráfico rodando, tem que ser sala e numa hora boa, né? Igual que agora a gente tem, por exemplo, o euro-dólar rodando, mas o euro-dólar não está fazendo nada hoje. É bem quieto, não tem volatilidade nesse horário. Então, o legal mesmo é a gente fazer assim. A gente pega o gráfico do dia e vê o que aconteceu, né, no dia em questão. Então, a partir de segunda-feira, está combinado aí com todos vocês. A gente vai fazer, então, além da aula, né, depois da aula, a gente vai fazer uma análise aí do gráfico euro-dólar depois da nossa aula de segunda, tá? Show de bola, muito bom, muito bom. Gostei. A gente está anotando aqui as coisas que vocês deram sugestões, né? A gente está anotando as sugestões aqui para a gente montar, então, a nossa grade de aulas para dezembro, tá? Para fechar o ano aí com chave de ouro. Então, dezembro também está vindo muito bacana aí, com muita coisa bacana para poder ajudar vocês. Né? A gente vai colocar no calendário. E é isso aí. No mais, então, Bruno, obrigado mais uma vez. Tamo junto, mais uma aulinha bacana que a gente deu aí, pessoal. O pessoal interagiu bem com a gente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês estarem aí, acompanharem a gente até o final. Ô, Aldinei, eu vou ver aqui, eu vou dar uma aula aqui daqui a pouquinho, 9 horas. O Aldinei até deu boa noite pra gente aí. Eu não esqueci que você pediu lá no grupo, tá? Para me mostrar aquela questão de retirar a confirmação
das ordens, tá bom? Agora que eu tô aqui com um pouquinho mais de tempo, mas eu vou fazer aqui, mandar lá no grupo as fotos legal, igual eu prometi, tá bom, Dinei? Pode ficar tranquilo que eu vou mandar lá para vocês, para você poder ver lá como que tira a confirmação de ordem, tá? No mais aí, então, pessoal, obrigado, Bruno, obrigado. Boa noite para todo mundo e a gente se vê, então, na segunda-feira. Bom final de semana a todos e tamo junto. Valeu, Bruno. É isso, pessoal. Obrigado aí. E quem tiver alguma sugestão, só mandar aí no nosso Instagram, tá? Que a gente vai deixar anotado para o próximo módulo. Abraço, gente. Boa noite. Beleza, beleza. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.